Meu nome é Rebeca Reis. Tenho 43 anos. E o dia em que meu pai me chamou de a segurança de luxo na frente de 300 convidados de casamento foi o dia em que decidi que a inteligência artificial descobrir quem sua filha realmente é. Eu estava no fundo do salão, de vestido preto simples, assistindo meu irmão de ouro, Daniel, com sua nova esposa, enquanto meu pai contava histórias na mesa principal sobre o filho bem-sucedido e a outra filha que nem terminou a faculdade. O salão brilhava com os lustres de cristal, mas eu só sentia frio vendo aquela cena que conheço a vida inteira. Trabalho há 24 anos na DEA, a Agência Americana de Combate às Drogas, e ainda assim meu pai sempre me apresenta assim: essa é a Becca, ela trabalha pro governo, com a mesma voz de quem fala de uma coletora de multas. Eu nem planejava vir hoje. 3 dias atrás eu estava em Bogotá, coordenando a maior operação contra o narcotráfico da história da DEA. A Operação Trovão Silencioso demorou 18 meses para ser montada, e eu fui a agente líder. Vivi cada detalhe. Mas o casamento do Daniel caiu no mesmo fim de semana dos ataques finais. Quando terminamos as prisões, meu chefe, o diretor Martinez, me chamou: Reis, você tá vivendo em casas secretas e sobre café faz 2 anos. Tira o fim de semana. Vai pro casamento do seu irmão. É uma ordem. Então aqui estou, vendo meu pai agir como vendedor de seguros de cidade pequena que sempre foi, contando histórias sobre o Daniel ter virado gerente regional, como se ele tivesse virado presidente. Meu filho Daniel, ele falou alto na pista de dança. Tá ganhando 6 dígitos agora. Tem escritório de canto, carro da empresa. Tudo que eu sonhei pros meus filhos. Então ele me olhou e falou: minha filha Rebeca. Bom, ela tentou a faculdade, mas não deu certo. Agora trabalha com segurança no governo, eu acho. Nada muito importante. Senti aquela mesma dor de sempre. Como quando eu tinha 12 anos e ele falava que eu era artística e o Daniel era um inteligente. Ou na formatura, quando ele gritava sobre a bolsa de futebol do Daniel e mal mencionava que eu passei em Georgetown. Todo encontro de família é assim. Meu tempo no exército é só brincar de soldada. Minha carreira federal é um trabalhinho no escritório em Washington. Então meu celular vibrou. Mensagem do diretor Martinez: Reis, liga na canal 7 agora. Fui pro lobby do hotel, onde tinha uma TV enorme em cima do bar. A âncora do jornal estava séria enquanto imagens de membros do cartel presos passavam na tela. Na maior operação contra o tráfico em décadas, a DEA derrubou o cartel Santos, apreendendo mais de 2 bilhões de dólares em drogas e bens. E então mostraram minha foto, um retrato oficial da DEA. Eu parecia outra pessoa comparada à mulher de preto escondida no hotel. A agente Rebeca Reis, chefe das operações na América do Sul, foi a mente por trás dessa ação. Com técnicas de inteligência inovadoras, ela ajudou a derrubar um cartel considerado intocável. E ainda completaram: fontes dizem que ela deve ser a próxima diretora da DEA quando Martinez se aposentar. Eu olhei para a tela, me sentindo estranha com a imagem que via. A agente-chefe Rebeca Reis parecia segura, autoritária, uma mulher que mandava em salas cheias de agentes federais e tomava decisões que afetavam a segurança do país. Não parecia nada com a Becca que trabalha pro governo, como meu pai sempre dizia. Sexta, minha tia Carol se aproximando com uma taça de vinho na mão. Querida, o que você tá fazendo aqui fora? Tá perdendo a festa. Só pegando um AR. Ela olhou para a TV junto comigo, onde agora mostravam imagens dos ataques vistos de cima. Que horror, né? Essa violência toda das drogas. Ainda bem que você tem um trabalho tranquilo no governo, não como aqueles agentes que enfrentam esse caos. Eu quase ri. Se ela soubesse que 3 dias atrás eu estava descendo de helicóptero numa base no meio da selva da Colômbia. Vem, ela disse, entrelaçando o braço no meu. Seu pai vai fazer um brinde. Você sabe como ele fica depois de alguns drinks. Aposto que vai contar de novo a história do Daniel no campeonato infantil de beisebol. Entramos no salão bem na hora em que meu pai batia a taça de champanhe com uma faca. Todos ficaram em silêncio, olhando para aquele homem baixinho num smoking apertado, mas que sempre conseguia chamar a atenção com sua voz forte. Senhoras e senhores, ele começou com aquele tom que eu conhecia desde criança. Hoje eu quero falar sobre sucesso. Sobre o que significa ser alguém na vida. Eu suspirei por dentro. Lá vem.
Meu filho Daniel, ele disse, apontando para a mesa principal. É tudo que um pai poderia querer. Foi craque no colégio, se formou com honras, cresceu na empresa. Tem casa, carro, uma esposa linda. Um verdadeiro exemplo de sucesso. A plateia aplaudiu educadamente. Daniel levantou a taça, sorrindo de orelha a orelha. Agora, eu amo meus 2 filhos, meu pai continuou, e eu já senti o estômago virar. Mas a gente precisa ser honesto. Minha filha, a Rebeca, teve um caminho diferente. Largou a faculdade, nunca se estabilizou, nem me deu netos. Trabalha pro governo agora. Algo como segurança, eu acho. Nada de errado com isso, claro. Mas também não é o tipo de coisa que um pai sonha pra filha. Cada palavra doía como um soco. Eu sentia os olhares das pessoas. Alguns com pena, outros sem saber onde enfiar a cara. Alguns convidados ainda olhavam o celular, vendo as notícias sobre os ataques aos cartéis, sem saber que a mulher que estava sendo diminuída no palco era a mesma que estava sendo chamada de heroína nas telas. O que importa, meu pai continuou, sem perceber a ironia, é que o sucesso vem de dedicação, de fazer escolhas certas, de... Pai. A palavra saiu mais alta do que eu queria. O salão inteiro se virou para mim, lá no fundo, de vestido preto simples. O rosto do meu pai mostrou surpresa, depois leve irritação por ter sido interrompido. Rebeca, querida, estou fazendo um brinde. Eu preciso corrigir uma coisa, falei, caminhando devagar até a frente. Minha voz estava firme no silêncio que se formou. Você disse que eu larguei a faculdade. O sorriso do meu pai ficou duro. Bem, você saiu de Georgetown depois do primeiro ano, eu saí de Georgetown depois do primeiro ano para ir pro Centro de Treinamento Federal de Segurança, falei, ainda caminhando. Fui recrutada pela DEA. Um murmúrio passou pela sala. O rosto do meu pai, que antes estava todo confiante, vacilou um pouco. Você disse que eu era segurança, continuei, já chegando perto da frente. Na verdade, eu sou agente-chefe da DEA, Agência de Combate às Drogas. Trabalho lá há 24 anos. Os murmúrios ficaram mais altos. Uma pessoa numa mesa perto da frente olhava pro celular, depois para mim, depois pro celular de novo. Você disse que eu nunca me estabilizei, falei, parando em frente à mesa principal. No mês passado, eu recebi o Prêmio de Excelência do Administrador, a maior honra que a DEA pode dar. Esta semana, eu liderei a operação que derrubou o Cartel Santos, a maior ação antidrogas da história federal. O salão agora estava completamente em silêncio. O rosto do meu pai estava pálido. Meu Deus, alguém sussurrou alto demais. Ela tá no jornal agora. Várias pessoas pegaram os celulares, procurando a notícia. Ouvi suspiros, sexta gente olhando do celular para mim e voltando pro celular, sem acreditar. Rebeca Reis, alguém leu em voz alta. Agente-chefe da DEA, Operações na América do Sul, liderou a operação que apreendeu $2 bilhões e prendeu 37 membros de cartel. Meu pai deixou cair a taça de champanhe. O cristal estourou no chão de mármore e o som estrondoso ressoou pelo salão. Você disse que o sucesso vem de fazer as escolhas certas, falei com a voz firme. Você tem razão. Eu escolhi servir meu país. Escolhi passar 2 décadas infiltrada em cartéis, montando casos contra pessoas perigosas, protegendo jovens americanos das drogas que eles trazem. Escolhi arriscar minha vida em vez de ficar no escritório vendendo seguros. Olhei ao redor. Mais de 300 pessoas me encaravam em choque. Nunca te contei o que eu fazia de verdade porque eu tinha esperança de que um dia você ficasse orgulhoso de mim pelo que eu sou, e não pelo meu cargo, salário ou se eu te dei netos. Mas eu estava errada. O silêncio continuava pesado. Meu pai estava parado, com a boca entreaberta, como se tivesse descoberto que a terra é plana. Quem falou primeiro foi o Daniel. Beca, a gente. A gente não fazia ideia. Não, respondi baixo. Vocês não faziam ideia porque nunca perguntaram. Em 24 anos, ninguém da família me perguntou o que eu realmente fazia. Vocês decidiram que eu era um fracasso e montaram toda a história em cima disso. Viro-me de volta pro meu pai. Você quer falar sobre sucesso? Amanhã de manhã, eu vou para Washington apresentar um relatório dessa operação para o procurador-geral.
Mês que vem, vou testemunhar no Congresso sobre a infiltração dos cartéis nas cidades americanas. O presidente dos Estados Unidos sabe o meu nome. O rosto do meu pai estava cinza agora. Ao redor, as pessoas ainda olhavam do celular para mim e de volta pro celular, tentando entender como aquela mulher de vestido preto simples era a mesma agente federal da notícia. Mas sabe o que é o verdadeiro sucesso? Perguntei. Eu durmo tranquila todas as noites, falei com a voz mais calma. Eu sei que o que eu faço importa. Sei que fiz a diferença. Salvei vidas, pai. Tirei assassinos das ruas, drogas das escolas. Passei minha carreira servindo algo maior do que eu mesma. Olhei mais uma vez ao redor da sala todas essas pessoas que me conheciam a vida toda, mas nunca tinham me enxergado de verdade. Daniel, chamei meu irmão, que ainda estava parado, chocado, na mesa principal. Parabéns pelo casamento. Desejo toda a felicidade para vocês dois. Comecei a caminhar rumo à saída. O único som na sala era o clique dos meus saltos no chão de mármore. Quando cheguei perto da porta, ouvi a voz do meu pai, fraca e quebrada. Rebeca, espera. Parei, mas não me virei. Me desculpa, ele sussurrou. E, pela primeira vez na vida, ele realmente parecia estar falando sério. Eu sei, respondi. E fui embora, saindo para a noite. No estacionamento do hotel, peguei o celular, 17 chamadas perdidas de jornalistas, 43 mensagens de colegas me parabenizando pelo sucesso da operação, e uma do diretor Martinez. Reis, o presidente quer te encontrar na segunda de manhã. Espero que tenha curtido o casamento. Sorri pela primeira vez no dia todo e dirigi de volta para casa. Para a vida que eu construí.